professora Ariane, eu sou a Cleide L do primeiro ADMA e o assunto que eu fiquei foi sobre o autoctonismo. O autoctonismo ele é a teoria pela qual deu origem dos homens americanos no início da Patagônia. E também sendo que o homem ele surgiu no próprio continente. Essa teoria ela é contestada por vários cientistas, muito mesmo. E um dos motivos deles também foi que eles nunca se encontrarem com os homens sapiens naquela época, é claro, né? Oi, professora, meu nome é Geisa e eu vou falar um pouco sobre a cultura inca. Os incas, eles submeteram vários povos e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que alcançava todo o seu império. Eles também realizavam o quipo, que é a cobrança de tributos e acontecimentos. Eu sou Patrícia Freire Cardoso, do primeiro ADMA, e hoje eu vou falar sobre os povos pré-colombianos. Povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. No caso, este termo é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabralino. Aí você deve estar se perguntando, como assim pré-cabralino? O que é pré-cabralino? Não é cabra não, você disse, não é cabra não. O nome pré-cabralino é dado aos acontecimentos ou artes que ocorreram ou foram feitas antes da chegada de Pedro Álvares Cabral à América. Nesse caso, continuando, entre as culturas pré-colombianas podemos encontrar incas, astecas, maias, aimaras, ticunas, nazcas e muitas outras. Enfim, esse foi o meu relato sobre povos pré-colombianos. Meu nome é Solange, sou aluna do primeiro ano A de ADM e eu vim falar sobre a política colombiana. A política colombiana funciona sobre um modelo de uma república presidencial democrática representativa, tal como é estabelecida na Constituição de 1991, em conformidade com o princípio da separação de poderes. O governo é dividido em 3 poderes. Esses poderes são eles: o executivo, o legislativo e o judiciário. Economia pré-colombiana. Na economia pré-colombiana, eles tinham a base como a agricultura. Na civilização inca, eles desenvolveram um sistema de irrigação e cultivo, que era por andares. E além disso, eles também ficaram muito conhecidos por criarem lhamas e porquinhos da Índia. Já os astecas tiram na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. E além disso, os astecas inventaram o chocolate, que ao invés de ser um alimento doce, era uma bebida amarga oferecida aos deuses. E os maias tinham como principal cultivo o milho, que até hoje serve de base de alimentação no México. E eles também plantavam cacau, batata, tabaco e algodão. E eles acreditavam que se queimasse o terreno antes de plantar, teria mais eficácia. E com isso ficou chamado o sistema Coivara. As civilizações pré-colombianas, elas cobravam impostos dos povos que elas haviam conquistado. E com isso, as famílias poderiam se servir da reserva de grãos que o imperador oferecia para elas. Portanto, as sociedades não passavam fome e nem miséria. Olá, meu nome é Adélio Zilgador, sou aluno do primeiro ano A de ADM. Agora vamos falar sobre os povos pré-colombianos, né, e a sociedade dos povos astecas. Vamos começar por aqueles que estão abaixo, né, ou seja, abaixo da pirâmide, vamos dizer, os escravos que eram adquiridos em guerras, como pagamento de dívidas, ou então condenados por crimes. Agora vamos passar por quem? Para quem, né? Para os camponeses que deviam obrigações ao Estado, como trabalhar em obras públicas, na agricultura, pagar impostos e servir ao exército militar, né? Caso rolasse alguma guerra, eles tinham a obrigação de ir lá e servir. Mas também, eles recebiam coisas em troca, viu, gente? Eles recebiam alimentação, vestes e educação gratuita, viu? Agora vamos passar para quem? Para os comerciantes e os artesãos, que compunham a camada social intermediária. Eles que organizavam, sim, cooperações e transmitiam seus conhecimentos para os pais e filhos, tanto os artesãos como os comerciantes, transmitiam seus conhecimentos para pais e filhos. Agora vamos passar para eles, os sacerdotes e os militares, que constituíam a nobreza compondo a classe dominante. Os militares, né, que não pagavam imposto, pelo contrário, eles recebiam parte do tributo pagado pelos camponeses, né, já que eles batalhavam em guerra, né, davam suas vidas, né, eles tinham que receber algum privilégio, né. Já os sacerdotes, se eu fosse dar uma porcentagem, ele seria mais ou menos 10% acima dos militares, né? Porque os sacerdotes é de suma importância para o reino. Era eles responsáveis por guardar os livros sagrados, né? Também responsável, olha bem, também responsável pela educação do povo. Eles eram responsáveis pela educação, além de
seu bem-estar presente na saúde. Eles que eram os curandeiros, vamos se falar, né? Tivesse algum problema no povo, eles que arrumavam medicamento e tudo mais. Agora vamos passar para ele, né? Aquele que ocupa o topo da torre. Aquele que não é chamado de presidente, mas eu chamo de rei. Não, na verdade eu prefiro imperador. Ele eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, deveria prestar honras aos deuses e proteger os povos astecas. Ele considerado um semidivino e sua família ocupava o topo da pirâmide, ou seja, ele era o que mandava em tudo. Ousava desobedecer o rei, cara, tinha uma punição severa. Então, gente, é isso, obrigado e falou. Sobre o curso de administração Salah. A religião da civilização pré-colombiana, assim como os maias, os incas, os astecas eram politeístas. Isso quer dizer que acreditavam em vários deuses. Seus principais deuses eram ligados ao ciclo solar ou a atividades agrícolas. Realizavam cultos aos deuses, como os sacrifícios humanos eram bastante normais nessa época. Por exemplo, era escolhido o mais bravo prisioneiro de guerra. No dia de sua morte, eles tocavam flautas no cortejo e acompanhados dos sacerdotes. Eles acreditavam que o mundo só estava em equilíbrio porque os deuses queriam. E no ponto de vista deles, os deuses queriam que eles fizessem sacrifício, senão todos eles poderiam morrer. Nesse caso, eles pegavam o guerreiro mais forte, levavam para o alto de uma pirâmide e lá faziam o sacrifício e ofereciam aos deuses como forma de agradecimento por uma boa colheita ou pela guerra que eles venciam contra seus inimigos. Eles tinham principalmente dois deuses, o da agricultura e o da guerra, que eles chamavam. Eles agradeciam com esse sacrifício, para eles tudo ia ficar melhor conforme o sacrifício. Esses dois deuses eram os que se destacavam mais na religião deles. Eles criaram um sistema solar, o chamado relógio solar, que é diferente do nosso calendário de hoje, que neste calendário deles eram 18 meses no decorrer de um ano. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Francisco Fabiano Souza, sou aluno do primeiro ano ADMA. Bem, eu vim falar aqui da cultura asteca. Bem, os astecas foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveram-se na Mesoamérica. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México, a capital do México. Os astecas ficaram conhecidos por formarem civilizações com estilo de vida sofisticados e ainda foram dominados pelos espanhóis em 1521.